Olá, pessoal! Vamos para a questão de número 5 da minha versão da prova de cálculo 1, da primeira prova de cálculo 1, que diz o seguinte: sejam A, B, C, D e D números reais tais que a função g de x definida abaixo é contínua. Então temos aí uma função doidona aí, né? Sabe-se que a reta y igual a zero é uma síntota horizontal da função g de x, e ele pede para a gente o valor de b mais c sobre a mais d. Vamos lá. Veja, ela é contínua. Então, onde ela poderia ser descontínua, né, são exatamente nos extremos, porque nos outros nós temos exatamente polinômios, etc. Então, aqui, olha, x tendendo... Então, se ela é contínua, né, o limite, quando o x tende para 2 pela esquerda, a gente sabe que é x² menos 4 cosseno de 2, x menos 2. Tá? Tem que ser igual ao limite quando o x tende para 2 pela direita. Ela tem que ser igual a f de 2. Vamos colocar aqui f de 2 já de uma vez, porque esse limite tem que existir, e como ela é contínua, tem que ser igual a f de 2. Com isso, nós temos que, veja que o f de 2 é exatamente o f de x quando x é igual a 2 é ax² mais 8x mais b. Então nós temos que esse limite de x tendendo a 2 pela esquerda, de x² menos 4 cosseno de 2x menos 2, é igual a f de 2, que é igual a exatamente 4a mais 16 mais b. Deixa eu conferir mais uma vez, exatamente isso, né? Porque se você substituir 2 por x, vai ter 4 aqui, 16 aqui e b aqui, ok. Mas observe ainda, então, que esse limite que está do lado esquerdo vale zero. Por que que vale zero? Por teorema do confronto, tá? Eu não vou explicitar aqui, mas isso aqui, ó, confronto. Ok? O cosseno sempre fica entre 0 e 1, e o x² menos 4 tende para 0. Ok. Dito isso, então, nós já tiramos uma primeira relação aqui, olha, que 4a mais 16 mais b é igual a 0. Isso vai ajudar a gente em algum momento. Beleza. Uma outra informação que a gente ainda não usou, né, e a gente vai usar agora, sabe-se que y igual a 0 é uma síntota horizontal da função g de x. O que isso significa? Significa que quando o limite, se a gente tiver limite de x tendendo a mais infinito, tá? Mais infinito, no caso, nós vamos ter exatamente... a gente vai passar de x6, né? Que o x aqui está muito grande, tá? Então nós vamos ter o limite de cx³ mais dx² mais x mais 6 sobre x² mais 6 menos 224x menos 2. Isso vai ser igual a zero, tá? Por essa informação. Então vamos colocar isso aqui embaixo. Veja, então nós temos... Já vou colocar como x² mais 6 como denominador comum. Então a gente vai escrever x tendendo para mais infinito de cx³ mais dx² mais x mais 6 menos 224x que multiplica x² mais 6 menos 2x² mais 6. Isso tudo aqui sobre x² mais 6. Isso aqui tem que ser igual a zero. É a mesma coisa que eu escrevi ali em cima, eu só coloquei o x² mais 6 como denominador comum. Então nós temos o seguinte, tá? Colocando aqui os que estão já fazendo a multiplicação aqui, tá? Só para ser mais rápido, eu não vou fazer um por um. E já colocando o x² em evidência, o x² em evidência, a gente vai obter o seguinte. X tendendo para mais infinito de c menos 224x², porque note que nós vamos ter 224, faltou um x aqui, né? 224x, tá? 224x multiplicado por x², vamos ter 224x². Então, cx³ menos 224x² é exatamente c menos 224x², tá? Colocando os termos que têm as variáveis independentes em evidência. Continuando a mesmo raciocínio, tá? Nós vamos ter d menos 2x², tá? É só uma questão de álgebra aqui, menos 1343x mais 18. Só fazer essas continhas. Dividido tudo isso por x² mais 6, e isso tem que ser igual a zero. Mas isso tem que ser igual a zero, né? Então note que a gente tem o seguinte. Se o do texto... Aliás, desculpa travar aqui, mas esse termo aqui, olha, tem que ser igual a zero. Eu afirmo isso. Eu afirmo que c menos 224 precisa ser zero.
Caso contrário, se não fosse zero, nós teríamos um polinômio de grau 3 no numerador e um polinômio de grau 2 no denominador. Isso significa que o numerador iria crescer mais do que o denominador, e isso então não pode ir para zero, isso iria para mais infinito. Portanto, com isso a gente já tira que C tem que ser igual a 224. Então, já fazendo isso aqui vindo para zero, então nós temos que... Vamos descer um pouquinho aqui. Nós já temos, então, limite de x tendendo para mais infinito de d menos 2x ao quadrado menos 1343 x mais 18 x quadrado mais 6 igual a zero. Aqui, para ser mais rápido, pelo mesmo raciocínio, a gente já pode interpretar que d também tem que ser 2. Tem que ser 2, tá? Esse termo aqui também tem que ser zero. Porque para isso dar zero, só se o denominador tiver um grau maior do que o numerador. Ou seja, o grau de cima tem que ser menor do que 2. Mas a gente pode também calcular isso explicitamente, tá? Fazendo o seguinte, veja. Vamos colocar x² em evidência. Então a gente vai ter d menos 2 aqui. Deixa eu fazer mais bonitinho. Espera aí. Olha, a gente pode colocar aqui d mais 2, d menos 2, menos 1343 sobre x, que eu estou colocando x² em evidência, mais 18x². Isso dividido, vamos colocar o x² em evidência aqui também, 1 mais 6x². Isso tem que ser zero. Então, se a gente pode simplificar aqui agora, isso aqui também vem para zero, isso vem para zero, porque o x tende para mais infinito, isso vem para zero. Então, sobra para a gente só que d menos 2 igual a zero, então d igual a 2, que é exatamente o mesmo raciocínio que a gente concluiu. Ok? Que d tem que ser 2. Ok, então nós já temos aqui c igual a 224 e d igual a 2, usando a informação da assíntota horizontal. Agora, observe que a função ela é contínua, então o limite quando o x tende para 6 também existe. Foi o limite que a gente ainda não usou, né? Note que uma informação que a gente ainda não usou é que quando esta função, quando o limite, né, de x tendendo para 6 pela direita, tá, de g de x, tem que ser igual a g de 6. Ou seja, o limite desta parte aqui, quando eu tender o x para 6, tem que ser igual a g de 6. Usando essa informação, vamos colocar aqui embaixo agora tudo aqui. Esta é a maior questão da prova, na minha opinião, tá? Maior mesmo, assim, tem mais conta. Então, fazendo o limite com x tendendo pela direita de g de x igual a g de 6, nós vamos ter o seguinte. Por um lado, vamos ter... Já vou colocar toda a conta aqui, tá? Já fazendo toda a álgebra e etc. Aliás, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Você pode substituir já o g de x por 6 e já substituindo os valores de c e de d, tá? Que a gente sabe que d vale 2 e c vale 224, vai dar uma conta grande, mas lá no final você vai obter a seguinte relação. Você vai obter que 36a mais 48 mais b é igual a 192. Tá? É só fazer a continha desta relação, substituindo o d por 2 e o c por 224, que foi a questão, foi o que a gente encontrou logo acima. Então, usando essa nova informação aqui, né, a gente vai ter esta outra relação. Então, nós já tínhamos uma relação desse tipo, né, que era lá em cima. Veja que nós já encontramos que 4a mais 16 mais b é igual a 0. Então, nós podemos fazer um sisteminha. Veja, desta relação aqui, nós podemos fazer o seguinte sistema, que é 36a mais 48 mais b igual a menos 192. Repito, isso sai desta relação aqui, ó, fazendo um x tendendo para 6, uma vez que a gente sabe o valor de d e de c. E também usando a relação que 4a mais 16 mais b igual a 0. Aí é só resolver o sistema. Esse sistema ele vai te dar que a é igual a menos 7 e que b é igual a 12. Ok? Então agora é só resolver a nossa... Vamos voltar lá em cima. O que está pedindo pra gente? O que está pedindo pra gente é... Deixa eu apagar essas coisas aqui. Está pedindo que b mais c sobre a mais d. O b é 12, então 12
mais C sobre A, o C é 224, o A é menos 7. Eu tô colando aqui porque esses números são realmente diferentes, né? E D igual a 2, então aqui mais 2. Então essa resposta aqui, essa continha aqui vai dar menos 18. Pode fazer essa conta, pode conferir. Então resposta correta, letra D, menos 18. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Qualquer dúvida, venha na monitoria. Até mais.